Olá, queridos ouvintes do nosso programa Batom e Bate-Papo. Estamos aqui mais uma vez, trazendo para você mais um programa para te abençoar, porque esse, na verdade, é o nosso alvo, nosso objetivo. O programa Batom e Bate-Papo ele é feito com muito carinho, mas também com muita oração, com muito encargo, porque nós estamos aqui para compartilhar as verdades da Palavra de Deus e ajudar você a aplicar na sua vida, ok? Hoje eu tenho aqui comigo duas pastoras, mulheres de Deus, que também vão testemunhar para poder falar desse assunto e edificar você. Tenho aqui a pastora Valéria e também a pastora Marília. Olá, irmãs. Olá, pastora, querida pastora Valéria, e você, né, que é o nosso alvo, o Senhor vai realmente tocar o seu coração nesse dia. Amém. Bom dia, é com muito amor mesmo que estamos aqui para falar com você. Com certeza. Bem, o nosso tema hoje é Veja Coisas Maiores. Olha que tremendo. Nós vamos falar desse assunto porque realmente nós cremos que é isso que Deus tem para você, para a sua vida e para cada área da sua vida, ok? Então eu gostaria de compartilhar e trazer esse tema aqui, apresentando para você de uma maneira mais ampla, para que você possa já compreender e conectar conosco aqui nesse espírito. Amém? O que significa ver coisas maiores? Bem, tem uma frase muito conhecida que diz assim: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sem dúvida, isso é muito explorado pela publicidade em geral, que usam imagens para vender produtos. Porém, isso não é novo. A Bíblia já afirma isso há muito tempo, pois há milhares de anos, Salomão escreveu no livro de Provérbios assim: porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Imaginar em sua alma é o mesmo que ver a si mesmo, através de imagens na sua mente ou no seu coração. Imaginar é pensar algo sobre si mesmo. Deus mesmo planejou que fosse assim, porque Deus usa imagens para nos levar a coisas grandes. Antes de Deus realizar algo na sua vida, Ele gera uma imagem no seu coração. Foi assim com Abraão, por exemplo. O homem que Deus chamou para gerar um povo com uma linhagem. Deus deu a Abraão uma imagem para que ele pudesse ver o que Deus tinha planejado para ele. Em Gênesis 15, 5, registra exatamente esse momento. Diz assim: então o Senhor levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder, pois será esse o número dos seus descendentes. Veja, a Bíblia, na verdade, ela está cheia de imagens boas a seu respeito, porque Deus quer que você se veja como Deus o vê. Deus quer que você fale aquilo que Deus diz que você é. Isso se aplica em tudo na sua vida, sua família, na vida da igreja e também em relação à sua nação. Mesmo que, às vezes, à sua volta, as circunstâncias estejam difíceis e parece que as coisas não vão dar certo. Veja coisas maiores, em linha com o que a Bíblia diz, porque essas imagens, elas produzem realidade. Sabe que em Israel, os judeus religiosos, eles têm a prática de orar com uma pequena caixa na testa. Na verdade, dentro dessa caixa está escrito um texto de Deuteronômio 6:8, em que o Senhor manda que a sua palavra seja frontal entre os seus olhos. Agora, os religiosos tomam isso de uma forma literal, mas nós cremos que há algo mais profundo sobre isso. Ter a palavra diante dos olhos significa ver de acordo com a palavra de Deus. Ver a palavra significa criar uma imagem em nosso coração do que ela declara. É assim que você exercita a sua fé. Porque imagens têm o poder de mudar suas palavras. E suas palavras
tem o poder de mudar a realidade à sua volta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer mudar a sua vida? Então, veja coisas maiores. Você quer mudar a sua casa? Veja coisas maiores. E você quer ver mudanças no seu país? Então, veja coisas maiores. É sobre esse assunto que hoje nós vamos falar. Veja coisas maiores. Amém? Porque certamente é isso que Deus tem para você. E eu quero já trazer essa pergunta aqui para a gente compartilhar, conversar sobre ela. O que você acha, pastora Marília e também Valéria? Deus usa mesmo imagens para nos levar a coisas grandes? Sim, pastor, esse texto que você leu sobre Abraão é a nossa maior prova, né? Porque Abraão já era velho, a mulher dele era estéril, a Bíblia diz que Sara era estéril, também velha. O que acontece? O Senhor desafia Abraão a olhar para o céu, cheio de estrela, né? Olhar para uma praia cheia de areia e falar, assim será a sua descendência. Então, sempre o Senhor nos leva. Tem um outro versículo que a Bíblia fala assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, por que Deus nos fala para olhar para o monte? Não é? Porque o Senhor sempre relaciona a imagem com aquilo que Ele quer fazer. Né? Então, um monte é algo grande, as estrelas são grandes, e assim é o que Deus quer fazer conosco, né? Eu acho muito interessante essa passagem de Abraão, a gente vai comentar mais sobre isso, né? Porque imagens nos levam a desejar coisas grandes. Realmente você crê nisso, Valéria? Essa afirmação que hoje nós estamos fazendo e que é bíblica, né? Queria que você comentasse também. Pastora, certamente, a senhora citou aí o Provérbios 4, aonde ele reafirma o seguinte, não deixe apartar dos teus olhos, mas atenta. Filho meu, atenta. Ou seja, significa, não distancia da sua vista, nem da sua mente. Fica com essa imagem que Deus te deu, no caso de Abraão, que era para Abraão olhar para frente. Sim. E não para a dificuldade. É verdade. Eu creio que é isso. De fato, esta é uma verdade. Deus usa imagens. Guarda isso, entendeu? Na sua mente. Deus usa imagens. E o alvo de Deus é nos levar a coisas grandes, Amém. Coisas maiores do que você já viu. Agora, eu quero perguntar aqui, como que Deus liga o coração à imaginação do homem? Porque nós mencionamos aqui o exemplo de Abraão. Esse fato está registrado lá em Gênesis 15, e foi exatamente no momento em que Abraão estava desanimado, porque ele já tinha a promessa de Deus. Então, Deus já tinha falado para ele que ele seria pai de multidão. Sim. Só que naquele momento, Deus fez algo diferente. Foi uma estratégia para lembrar da promessa, porque a promessa já existia. Então, Deus leva ele para fora da tenda e fala para ele olhar para cima e olhar as estrelas. Aquilo ali foi uma imagem. É. Exatamente. Uma imagem para que ele pudesse lembrar da promessa e recobrar a sua fé. Aleluia. Então, isso é muito poderoso. Eu queria que a gente comentasse sobre isso, porque, de fato, Deus liga o coração à imaginação do homem. E nós precisamos identificar e saber fazer isso, né? Porque a Bíblia está cheia de imagens, né, Marília? Eu creio, pastora, que Deus, antes de realizar algo grande na nossa vida, Ele vai colocar uma imagem de fé no nosso coração. Eu tenho um exemplo, né, da conversão da minha família, que nos jejuns que a gente faz como igreja, sempre nós somos desafiados a ter olhos de fé, né? E eu me lembro que o pastor falava, então agora você vai orar pela sua família, agora você vai ver, fecha os seus olhos e veja eles indo para o encontro, veja eles se batizando, veja eles vindo para o culto. E eu fazia aquilo assim com muita fé, porque era algo assim que eu clamava. E eu fechava os olhos e enchia os meus olhos de fé, de uma imagem de fé. Pastora, eu fiz isso por muitos anos e hoje eu quero testemunhar que hoje eu vejo isso.
né? Meu irmão mais velho mesmo, ele é formado, doutor na faculdade, alguém assim, era muito indiferente, né, ao Senhor, e eu exerci fé durante todos esses anos, e hoje eu vejo meu irmão no culto, aos domingos. Amém. Por quê? Porque aquela palavra gerada por Deus, aquela imagem, veio à existência. Antes não existia, mas porque realmente eu me apropriei disso, é poderoso demais. É verdade, Valéria. Pastora, Deus liga, porque o que se imagina no nosso coração manifesta na nossa vida. Então, essa imaginação é uma inspiração intuitiva que vem do coração. Né? A senhora mencionou aí Abraão. Nós sabemos que, no caso de Abraão, foram tantas imagens, a areia do mar, as estrelas do céu, o pó da terra, tem aqui até um verso. E nós sabemos que Abraão, ele era abençoado demais, né, pastora? Ele era um homem extremamente abençoado, mas ele não tinha filhos. Então, aquilo ali iria abatê-lo, como a senhora falou. E o que a Bíblia diz que Deus falou para ele? Ergue os olhos. Amém. E olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que tu vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém conseguir contar o pó da terra, então vai contar a sua descendência. Gente, como assim? E Deus falou para ele, olha, né? A palavra simples. Esse olhar aqui é ver, é enxergar, é imaginar e reter no coração. Quando ele olhou para aquela terra ali, né, de norte a sul, do ocidente ao oriente, ele não viu nada, mas Deus falou que ia encher. Sua descendência vai habitar nessa terra. E, de fato, isso aconteceu. Agora, o que nós queremos que você entenda? Que antes de Deus realizar algo na sua vida, Ele vai te dar uma imagem no seu coração. Mas é uma imagem que está em linha com o que está na Bíblia. Entende? Então, isso é muito importante. Nós lemos aqui Provérbios 23, 7. Sim. Aplicando isso na sua vida. Que assim como o homem imagina em sua alma, ele é. Por quê? Porque o diabo também gera imagens, não é? Ele gera imagens. Então, às vezes, o diabo quer que você pense que você é aquele velho homem, aquela velha mulher lá no passado, antes de conhecer a Cristo. E você fica com aquela imagem negativa, destrutiva, e às vezes não acredita, né, e não consegue se ver como um filho de Deus. Tem muitos crentes que às vezes não conseguem se ver nem como filho amado de Deus. Né? Sabe que é amado, mas não consegue sentir-se amado por Pastora, Deus. Um dia eu fui orar com uma irmã que estava na maternidade, mas infelizmente ela não foi para dar à luz. Ela foi porque ela tinha perdido uma criança, ela foi fazer a curetagem. Ali, conversando com ela e com a mãe dela, ela soltou uma frase. Ela falou, como muita gente na minha família perdeu sempre o primeiro filho, eu já ficava me imaginando fazendo uma curetagem. Meu Deus, olha só, uma imagem que o diabo gerou. Foi. Olha, é muito importante que você entenda, essa questão da imagem não é o poder da mente. Não tem nada disso. É porque Deus opera através da fé. E a imagem, quando Deus te dá uma imagem, é para gerar fé na sua vida, ok? É assim que Deus trabalha. Deus age onde há fé. E é isso que nós estamos falando aqui hoje. Pastora. Agora, eu quero mencionar também essa questão do coração, porque isso que você mencionou, dessa imagem, o coração ele precisa ser guardado, né? De imagens negativas. Sim, verdade. Como é que a gente faz isso, Valéria? Como é que eu guardo o meu coração de imagens erradas que o diabo vai trazer? Então, às vezes, a pessoa começa a pensar em acidente, ela começa a pensar em coisas ruins, na sua casa, seu casamento, com seus filhos, tudo isso é imagem. Pastor, eu tenho que mudar o coração, eu tenho que mudar os pensamentos, eu tenho que me firmar na palavra de Deus. Palavra. Mudar o coração, então, tem a ver com a palavra. Sim. Eu tenho que guardar essa palavra no meu coração. Mas antes dela entrar no coração, ela tem que estar de frente dos meus olhos. Então, a Bíblia fala em Provérbios também, Provérbios 4, 23, que, esse versículo mesmo, vamos conferir aqui, que o coração procede às fontes da vida. Isso. Do coração procede às fontes da vida. Então, o coração é o segredo. Sim. Então, se o seu coração tiver imagens negativas, vai proceder coisas ruins. Se o seu coração estiver cheio da palavra,
Então, vai fluir de lá as promessas de Deus, não é isso, Marília? É verdade. Por isso, nós precisamos aplicar o coração, né, pastora Márcia, em confessar a palavra. Porque quando nós... confessar a palavra, isso é poderoso. Porque quando nós confessamos a palavra de Deus, é Deus que está falando. Não sou eu, não é, né, a pessoa, mas a Bíblia fala que o Senhor, em todas as suas promessas, tem o sim e o amém. Então, quando eu libero uma palavra de Deus, é Deus que prometeu. Então, se Ele prometeu, vai se cumprir. Então, quando eu encho meu coração da palavra, declaro a palavra, eu fecho os meus olhos para o natural, fecho os meus olhos porque eu estou vendo, ouvindo ou sentindo. Não é porque nós não somos aquilo que vemos, aquilo que sentimos, ou mesmo aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós cremos. É verdade. Então, o coração, ele precisa ser alinhado com aquilo que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus? A palavra de Deus. Isso que você mencionou sobre a palavra de Deus não volta vazia. Isso. É muito importante que você entenda que a palavra que não volta vazia não é a sua palavra. Não é a palavra que você falou apenas de coisas que você quer. Não, é a palavra que saiu da boca de Deus, é a palavra escrita, é o Logos. Por isso nós confessamos a palavra. Porque quando nós falamos o que está escrito e declaramos as promessas em fé, essa palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta vazia, ela vai se cumprir. Porque Deus não pode mentir, né, pastora Márcia? A Bíblia fala. Então, você alinha o seu coração com imagens proféticas através da palavra, lendo, comendo, se apropriando dessas promessas ou desta palavra. Agora, eu queria também mencionar algo que nós falamos aqui no texto inicial, que é como os judeus fazem isso de uma maneira literal, né, Valéria? Porque Valéria aqui, ela está muito envolvida, né? Ela atua na área da educação, e hoje a educação era baseada na lógica, no raciocínio, mas nos tempos bíblicos aprendia-se muito por meio de imagens. Sim. Então, tanto que lá em Deuteronômio 6, Deus fala para eles que eles tinham que ter a palavra entre os olhos, ou seja, uma maneira que eles pudessem ver o tempo todo. Como que acontece isso hoje na igreja, Valéria? Pastora, sobre a maneira como Deus opera na antiguidade, nos tempos bíblicos, é a mesma maneira que Ele opera hoje, porque Deus não muda. E nós temos que colocar essa palavra constantemente nos nossos ouvidos, na nossa boca e no nosso coração. Nós temos que ler, nós temos que ouvir e nós temos que falar. Interessante, pastora, que é muito importante você ouvir e não somente ler a palavra. Eu tenho um exemplo da Escola Videira, que eu estava enfrentando umas dificuldades muito grandes com indisciplina de alguns alunos. Até já ali, quase saindo da infância e entrando na adolescência. E a senhora perguntou para mim como que eu estava lidando. Aí eu te coloquei todo um rol de providências. Aí a senhora falou para mim, mas você já ministrou para ele essas palavras que você está fazendo eles copiarem no caderno de caligrafia? Eu falei, olha, não, mas eles estão memorizando, é terapia bíblica, eles estão escrevendo ela. Você falou assim, então faz uma coisa, ministra para eles. Eu nunca esqueci isso. Eu pedi o pastor Juliano na época, que me ajudava lá como um tesoureiro, e coloquei os meninos todos no auditório, e a mesma palavra que os meninos tinham escrito, que era um exemplo de Noé, que eles tinham que ter reverência com o pai, o pastor Juliano ministrou. Pastora Márcia, depois dessa ministração, que eles receberam aquilo no coração, porque a pregação ela tem esse poder, é uma loucura. Acabou o problema de irreverência e de indisciplina e desonra daquela turma. Então, dali em diante, nunca mais eu confundi uma mera leitura de colocar aquele conteúdo bíblico no coração. Nós precisamos entender a relação que tem todas essas coisas, né? Porque quando nós falamos, veja imagens grandes ou imagens maiores, veja coisas grandes, é porque a imagem tem poder de gerar fé. Sim. Agora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, hoje aqui esse programa é para gerar em você fé. Amém. Mas é importante também que você tenha no seu coração as imagens que estão na Bíblia, das promessas de Deus para você. Sim. Por exemplo, os salmos estão cheios de imagem.
A Bíblia fala, lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Sim, Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, sim. que no devido tempo dá o seu fruto. Amém. Então ali, o Senhor quer que você veja o quê? Uma árvore Amém. cheia de frutos. Uma árvore perto de um ribeiro está falando de alguém que é plantado, enxertado em Cristo. A água está se referindo ali à ação do Espírito Santo, percebe? Sim. Essas imagens é que vão gerar fé na sua vida, mas elas estão relacionadas também com aquilo que a Bíblia diz. Agora, nós estamos falando em relação à sua vida pessoal. Então, a Valéria e Marília também têm liberdade aqui para testemunhar em relação à sua vida, né? Experiências pessoais. Mas eu gostaria também de ampliar um pouco mais aqui, porque nós precisamos ter imagens maiores em relação a tudo à nossa volta, né, Marília? Sim. Por exemplo, em relação à sua família, seu casamento, em relação ao seu trabalho, sua empresa, em relação à nossa nação. Queria até abordar aqui essa questão também do Brasil, porque nós ouvimos muitas vezes, pessoas, brasileiros e até irmãos, falando de uma maneira muito negativa, né, ao Brasil. Eu me lembro que eu e Valéria, conversando ali na escola e com a nossa direção, estabelecemos ali, há alguns anos atrás, um projeto Pátria. Esse projeto, na verdade, ele tem o alvo de despertar nos alunos o patriotismo, usando também a imagem da bandeira, porque eles olham para a bandeira, eles cantam o hino nacional e aquilo associa ali uma imagem boa do seu país. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque nós estamos ali, na verdade, formando aqueles alunos, formando uma ideia boa a respeito da nação. Isso. Mas vocês já perceberam que, em relação ao Brasil, às vezes tem uma ideia negativa, distorcida, e isso é ruim. Porque se você tem uma imagem ruim do seu país, você também vai falar palavras negativas a respeito dele. A gente sempre vai a Israel e eu já ouvi várias vezes ali alguns guias comentando sobre a alfabetização. Porque a alfabetização lá nas escolas em Israel é com a Bíblia, a Torá, que é a Bíblia dos judeus. E eles têm uma estratégia muito interessante. Eles pegam as letras em forma de biscoito e molham no mel para ensinar o alfabeto para as crianças. E eles falam, então, que a palavra de Deus é como um mel. E é um versículo que está na Bíblia, né, no Salmo. Isso é muito bom, porque eles usam da imagem. Exatamente. Justamente para atrair o quê? Para a palavra. Então, eu queria falar sobre essa questão aqui em relação à nossa nação, porque isso é muito importante. Vamos ampliar aqui um pouquinho, sair um pouquinho do pessoal. Certo. Eu creio realmente que você tem que ter imagens, né, boas na sua vida, como pessoa, como filho de Deus, como marido, como esposa, não é isso, Marília? Sim. Como profissional, mas Como também como nossos filhos. cidadão. Por que Amém, não como isso. cidadão? Isso. Vamos mudar as nossas palavras em relação à nossa nação, Amém. em relação ao Brasil. Como que nós podemos criar uma imagem de fé em relação à nossa nação, Valéria? Bom, pastora, com esse projeto, é uma delas, mas também, você sabe, todas as vezes que eu olho para o Brasil, já tem um tempo, a imagem vem em mim um celeiro farto. Amém. Amém. Um celeiro farto. Isso me Amém. remete à palavra de Deus, é pão. Isso me remete a pão. Pão é alimento. Então, eu creio que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Ele já é, né, considerado. É considerado, mas assim, essa produtividade do Brasil, isso não é por acaso. Eu penso que a bênção que Deus tem derramado no nosso solo, literal, o nosso solo tem sido abençoado. Você sabe que várias técnicas e práticas que outras nações já tentaram desenvolver, inclusive a própria que está hoje na guerra, que ela já tentou. A Ucrânia? A Ucrânia tinha um método de um grão que estava sendo desenvolvido e que eles tiveram uma produtividade boa. Mas quando aplicou esse método aqui no Brasil, sabe o que aconteceu? Explodiu. Uma coisa que sempre se fala, a gente ouve em Israel, porque Israel é um país muito pequeno, mas é um país de primeiro mundo, muito próspero, né, bem-sucedido.
e muito mais rico, né, assim, Sim. em termos econômicos, em outras áreas também do que o Brasil. E o país todo é do tamanho do estado do Sergipe. É. E 60% do país é deserto. E, no entanto, eles têm uma autoprodutividade. Exato. Então, eles sempre falam, nossa, vocês são abençoados, porque vocês têm um solo fértil. Isso é verdade. Agora, nós precisamos também falar bem como as outras pessoas também falam, né? Isso. Recentemente, alguém comentou a respeito de uma bandeira, a bandeira do Brasil, que eu coloquei na sacada da minha casa, e alguém passou e perguntou, vocês são desse povo aí da bandeira? Quer dizer, ao se referir à bandeira do Brasil, já se referiu de uma maneira negativa. Quer dizer, é uma imagem nacional. Em vez de nós olharmos com bons olhos, agora, de alguns anos para cá, de uns tempos para cá, passou-se a olhar de uma maneira pejorativa. Quero te perguntar, Marílias, vamos falar um pouco sobre isso aqui para os nossos irmãos. Amém. Irmãos que são também cidadãos. Porque se você vai ter uma imagem de coisas grandes na sua vida, por que não ter imagem de coisas grandes em relação à sua nação? Amém. Porque se você prospera, sua nação também vai Verdade. prosperar. Agora, como manter uma imagem positiva sobre o Brasil quando o cenário à nossa volta é de incertezas? Será que é a mesma coisa que nós falamos em relação à nossa vida? Sim, o princípio espiritual é o mesmo, né? Porque tirar os olhos do natural, tirar os olhos do que falam de pesquisas, isso tudo é você também aplicar para toda a sua vida. Agora, falando do Brasil, olha, a Bíblia fala muitas promessas sobre as nações. E lá, por exemplo, no Salmo 46:10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu creio que o Senhor já foi no passado, e será exaltado no Brasil. Agora, o que precisa? Precisa você ter olhos de fé, tirar os olhos do natural e colocar os olhos no Senhor. Colocar os olhos nas promessas e na palavra de Deus. É verdade. Não é verdade? A pastora Valéria está falando de celeiro. No natural, do grão, né? Soja, o quanto o Brasil exporta e o potencial que tem para exportar. Agora, vamos para o espiritual também. O quanto o Senhor já levantou um celeiro espiritual enviando aí pessoas para outros países. Missionários, né, que saem do Brasil. Exatamente, como sementes para abrir igreja. Né? Então, o Brasil ele é enorme, o Brasil é rico e o Brasil ele tem a bênção de Deus. Amém. Sabe, eu acho que nós não devemos aceitar imagens e nem palavras negativas em relação ao nosso país. Amém. Amém. Muitas vezes nós vemos na política pessoas que elas usam o tempo apenas para falar mal dos outros. E apenas para colocar coisas pejorativas, denegrir a imagem de outros. Mas não apresentam e nem falam coisas positivas da nossa nação. Nós temos um país que é próspero, é rico e é abençoado. Porque nós estamos aqui como povo de Deus para abençoar a nossa nação. Amém? Agora, eu creio que da mesma maneira que Deus falou para Israel que ia dar para eles a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, por que Deus deu essa imagem para eles? Para que eles pudessem ver a fartura, a bênção, e desejar aquela terra, e falar bem da terra. Qual foi o problema de Israel? Eles falaram mal. Exatamente. A Bíblia usa esse termo, que eles difamaram a terra, falaram mal dela. É verdade. E por causa disso, não usufruíram das riquezas que estavam lá. Que não seja essa a nossa experiência no Brasil. Amém. Okay? Nós podemos controlar essas imagens ruins do nosso coração, Isso. medo, insegurança. Agora, nós não podemos impedir outros de fazerem isso, mas eu queria perguntar aqui, tanto para a Marília como Valéria, para que você pudesse concluir aqui esta palavra. Nós estamos falando hoje sobre veja coisas maiores. Então, de que maneira, como igreja, nós podemos hoje nos posicionar nesses dias em relação à maneira como a igreja enxerga e age em relação à política? Porque a igreja está aqui hoje para abençoar a nação, para ser voz de Deus à nação.
E como que nós podemos fazer isso de uma maneira prática, Valéria, para que nós possamos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa terra? Pastora, honrando a nossa nação, porque honrar é valorizar. Então, quando eu valorizo a minha nação, quando eu valorizo as riquezas que ela tem, o povo que mora nela, desta maneira, eu estou não só abençoando, mas combatendo. Por exemplo, a senhora falou de um cenário de incertezas. Realmente, quando eu olho para as ameaças de espírito de morte e de escassez, porque nós sabemos que quando você faz opções erradas para eleger os seus representantes, você corre o risco de que ele implante um sistema que promove a escassez e não a fartura. E contra as promessas de Deus, né? Deus tem coisas boas para nós, da nossa nação. Marília. Eu acho que declarando, pastora Márcia, eu gosto muito da palavra geradora de Deus, né? A Bíblia fala lá em Gênesis que no início a terra estava um caos, né? Estava sem forma e vazia. E a Bíblia diz, e Deus disse, haja luz e houve luz, né? Haja firmamento. Tudo que há na terra foi gerado por uma palavra. Então, abra sua boca. Abra sua boca para profetizar. Amém. Abra sua boca para abençoar e fecha a sua boca para fazer comentários negativos, como nós falamos aqui. Então, eu acho que esse poder gerador, sabe, pastor Márcio, profético, Amém. E precisa ter, principalmente no nosso meio, no povo de Deus. Nós temos a promessa. Nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Então, abre sua boca e profetiza sobre o Brasil. É verdade. Eu queria fazer uma última confissão, então. Ok. Quando o justo governa, o povo se alegra. E aquela nação que tem Deus como Senhor, ela é feliz. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Olha, nós estamos falando aqui hoje sobre veja coisas maiores. Amém. Isso se aplica à sua vida pessoal. Deus quer que você veja as promessas antecipadamente, antes delas se cumprirem na sua vida. Como foi o caso de Abraão aqui, que nós mencionamos. Mas também em relação à sua terra, à sua nação, como foi o caso de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Então, nós precisamos aplicar esse princípio das imagens no nosso coração para gerar fé e profetizar. Não apenas em relação à sua vida pessoal, mas também em relação à sua terra, à sua nação, porque Deus quer nos abençoar como povo. Amém. Amém? A gente vai compartilhar um pouco mais a respeito desse tema daqui a pouco, tá bom? A gente vai voltar em instantes. Bem, voltamos já do nosso pequeno intervalo e eu quero continuar compartilhando com você aqui sobre o tema de hoje. Veja coisas grandes na sua vida e na sua nação. Eu quero estender um pouco mais aqui esse tema para que a gente possa compartilhar sobre essas promessas de Deus que são verdadeiras e que estão à nossa disposição. Quem, na verdade, vai gerar essas coisas grandes, as imagens grandes ou maiores na sua vida, é o próprio Deus. Porque Deus decidiu fazer isso, trabalhar desta maneira, ok? Então, nós falamos aqui hoje sobre isso. Ver coisas maiores em Deus. Porque Deus quer te abençoar. Mas você precisa crer. Você precisa crer naquilo que Deus já prometeu que vai fazer. Você precisa ver antes de acontecer. Porque a maneira de fazer isso é através de imagens, de coisas grandes. Imagens das promessas de Deus na sua vida.
Agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez você mesmo já se perguntou. Por que imagens? Bem, eu vou te dar aqui 3 razões. Nós já comentamos, mas são razões bíblicas. Então, por que eu preciso ter uma imagem de coisas maiores? Primeira razão, porque Deus usa imagens para nos levar a coisas grandes, ok? Então, entenda isso. Antes de Deus realizar algo na sua vida, Ele gera uma imagem no seu coração. Eu quero mencionar novamente aqui a experiência e o exemplo de Abraão e as estrelas do céu. Porque Deus dá uma promessa para Abraão, o homem que ele chama, que ele escolhe para gerar uma linhagem, ou seja, para gerar o povo de Deus, povo escolhido por Deus, que teria o nome de Deus na terra, para manifestar ali os feitos de Deus, a glória de Deus, e que era Israel. Hoje, a igreja é o Israel de Deus nessa dispensação, então isso tem tudo a ver conosco. Mas Abraão não viu o cumprimento da promessa instantaneamente, ou em poucos dias, e nem em poucos anos. É claro que todas as circunstâncias na sua vida, e elas são descritas ali na Bíblia, contribuíram um momento ou outro para gerar dúvida, desânimo. Então, em um desses momentos, o que Deus faz? Deus dá a Abraão uma imagem da promessa. Então, lá em Gênesis 15, diz que Deus manda Abraão sair da sua tenda, talvez ele estivesse ali orando, falando com Deus, perguntando, relatando as circunstâncias à sua volta. E Deus então fala: Abraão, vou falar com você, sai da sua tenda, ergue os olhos e olhe as estrelas no céu. Veja se você consegue contá-las. Eu imagino que naquele dia o céu estava estrelado. Já viu o céu estrelado? São tantas estrelas que você não consegue contar. Então Deus fala para ele: se você conseguir contá-las, bem, assim será a sua descendência. Deus poderia ter feito ou falado com Abraão de qualquer maneira. Até mandar um anjo ali para falar com ele. Mas não. Deus escolheu usar uma imagem. Uma imagem que estava estampada ali no céu. Eu penso que Deus naquele dia caprichou nas estrelas. E elas estavam repletas. Sabe, aquela imagem encheu o coração de Abraão de fé. E, de fato, Deus cumpriu aquela promessa porque Abraão creu nela. Sabe, é assim também conosco. Então, Deus usa, sim, imagens para nos levar a coisas maiores. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você conheça as promessas que Ele tem para você. Promessas que estão registradas na Bíblia. Deus deixou elas registradas ali para você conhecer. Mas é preciso que você tome esta imagem na sua vida, creia e declare: é assim. Então, a fé é isso. É você ver antecipadamente, antes de acontecer. A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 128, que o homem que teme ao Senhor, ele é abençoado. Fala que a sua esposa é como uma videira frutífera, que os seus filhos são como rebentos da oliveira. Fala que ele é feliz, que do trabalho da sua mão ele vai comer, ele vai se alegrar. Olha que coisa linda. Então Deus te dá uma imagem do quadro, de como Ele vê você, sabe? E você precisa se encher de fé, ainda que, momentaneamente, você não esteja vendo aquela realidade na sua vida. Mas entenda isso, a primeira razão, porque Deus usa imagens para nos levar a coisas grandes. A segunda razão, por que nós temos que ver coisas maiores? Porque a Bíblia é um livro de imagens. Então, o tempo todo,
nós estamos aqui vendo imagens no Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Imagens que traduzem verdades espirituais importantes. Então, nós comentamos, e eu quero mencionar a respeito do povo judeu. Na Bíblia, lá em Deuteronômio 6, 4, 8, eu quero ler esse versículo aqui para você, talvez você não conheça, mas que é uma realidade. Diz assim, Deus estava falando para a nação aqui de Israel: ouve, Israel, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Como? Assentado em sua casa, andando pelo caminho, quando deitar, quando levantar. E também, presta atenção nessa parte, as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Olha, o que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer que a palavra, as promessas de Deus deveriam estar constantemente diante dos nossos olhos, no sentido de você ler, de você falar, de você declarar. Agora, em relação ao povo judeu, eles tomam isso de uma maneira literal. Eles faziam isso antigamente de uma maneira literal, porque era para ser mesmo, mas eles têm essa prática até hoje. Então, nós sempre vamos a Israel e ali você vê isso acontecendo lá no Muro das Lamentações. Então, os judeus vão ali para fazer as suas orações. E eles usam, então, uma caixinha na testa, amarrada na testa, porque eles cumprem exatamente isso de uma maneira literal. E ali tem esse texto de Deuteronômio 6, a palavra no frontal dos olhos. Agora, nós não cremos, como igreja, que isso deve ser literal desta maneira, ok? Ainda que eles estão ali declarando a palavra, e tem poder também, mas nós cremos que tem um sentido simbólico e mais profundo na nossa vida, que diz respeito a você enxergar no prisma da palavra de Deus. É você mudar a sua mente, a sua maneira de pensar e pensar em linha com a Bíblia, com aquilo que Deus falou. Se antes você pensava que você não tinha valor, que você era um ninguém sem importância, agora não. Agora você vai começar a declarar: eu sou amado de Deus. Ele me amou. Ele provou o seu amor dando seu filho para morrer no meu lugar. Percebe? Isso é mudar a maneira de pensar. Então, as imagens, elas produzem a nossa realidade. Agora, nós precisamos entender isso e aplicar na nossa vida, ok? Não basta a Bíblia estar cheia de imagens. Não basta. Elas estão aqui para serem aplicadas na nossa vida. Então, esse exemplo que eu te dei aqui do povo judeu é uma realidade. Mas deixe-me te mencionar aqui uma outra imagem que está na Bíblia, que eu penso que ela é linda, ela é atual para nós, que é em relação a José no Egito. Porque José, ele foi uma pessoa que foi abençoado, favorecido, Deus mudou a sorte dele completamente, e Deus o usou para abençoar a sua família e toda uma nação, que era a nação do Egito, e também depois o povo de Israel. Muitas nações foram abençoadas por causa desse homem de Deus. Agora, a Bíblia fala, eu quero falar apenas aqui de um momento, que foi uma palavra que Deus deu para José, uma palavra de conhecimento que Deus deu em relação a um sonho que Faraó teve, e aquele sonho falava a respeito de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e o significado apontava para algo futuro, em relação não apenas ao Egito, mas todas as nações ali perto. Então, era algo muito amplo. Deus não queria abençoar apenas José.
Deus queria abençoar muitos através dele. Então, Deus deu uma imagem. E Deus deu para José o significado dessa imagem. E aquela imagem, ou seja, aquele sonho, aquela interpretação gerou fé no coração de José, porque ele discerniu os planos de Deus para aquele tempo. Qual era o plano de Deus? Provisão. Provisão. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então, teria um tempo, sim, em que haveria muita destruição, em que haveria muita fome, em que haveria muita morte, porque o diabo iria agir. Agora, Deus age antecipadamente. E Deus disse que iria usar José e ia, através dele, ter provisão para impedir os planos do diabo naquela terra e na vida do povo de Deus. Deus queria poupar o seu povo. Então, Deus queria sim. Deus já estava pensando lá na família de José, o seu pai Jacó, os seus irmãos, todo o seu povo, que também iria passar fome. E Deus, então, levanta José num cenário político, mas também espiritual. Deus abençoa José na sua vida pessoal, ele é levantado como governador, ele entrou naquele país como um escravo, depois se tornou subjugado ali pelas circunstâncias, e Deus o coloca como segundo homem, depois de Faraó. E Deus o usa de uma maneira maravilhosa para gerar recursos naquela terra, para sustentar não apenas o Egito, mas para sustentar também o povo de Deus e outras pessoas que vieram para comprar alimentos. Olha que coisa linda. Tudo começou com uma imagem, um sonho que Deus deu e que Deus, através daquilo, cumpriu seus planos na vida de um homem e, através dele, a milhares de pessoas. Será que isso tem a ver conosco hoje? Eu creio que sim. Porque eu creio que Deus quer usar homens, como José, lá no Egito, para trazer provisão e gerar riquezas na nossa nação. Mas sabe, você precisa entender algo importante aqui. Toda a prosperidade do Egito começou com a imagem que Deus deu. Então, entenda, Deus, o favor de Deus estava sobre José. E por causa de José, aquela nação foi abençoada. O favor de Deus hoje está sobre a sua vida. E por causa de você, toda uma nação pode ser abençoada. Através do seu negócio, da sua prosperidade, da sua oração, da sua fé. Então, não despreze o poder de Deus, de uma imagem que Ele coloca no seu coração. Veja coisas grandes em Deus. Se Deus prosperou o Egito, Deus pode e Deus quer prosperar o Brasil. Amém? E eu quero te dar aqui uma terceira razão. Por que nós temos que ver coisas grandes, coisas maiores em Deus, para nós e para a nossa nação? Porque imagens geram fé. Imagens geram fé. Eu falei aqui para você de 3 razões muito práticas. Eu falei, primeiro, que Deus usa imagens para levar você a coisas grandes. Amém? Ou coisas maiores. Segundo, porque a Bíblia está cheia de imagens. A Bíblia é um livro de imagens. E terceiro, porque imagens geram fé. Quando Deus nos dá uma imagem, Ele vai gerar fé no seu coração, porque você vai ter um vislumbre daquilo que Deus vai fazer. Por isso que é tão importante ter uma imagem correta, bíblica, em linha com a palavra de Deus, no seu coração, e declarar, e ver, e falar, e ter expectativa em Deus, de que Ele vai cumprir. Sua esperança não está em homens, sua esperança não está em governos, a sua esperança não está em políticas públicas ou algo assim. A sua esperança está em Deus. É a sua fé
em linha com a palavra de Deus que vai trazer à existência esta imagem. Mas as imagens, sim, elas geram fé no nosso coração. E uma vez que você tem fé, Deus age onde há fé. E eu quero mencionar aqui o exemplo da terra de Canaã. Porque quando Deus foi cumprir a promessa de Abraão e levar o povo, que eram os descendentes de Abraão, para a posse da terra, Deus falou para eles que ia dar a eles uma terra que manava leite e mel. Olha, novamente uma imagem. Agora, não é que aquela manava no sentido que o leite escorria nas rochas, que o mel ficava escorrendo nas árvores ou algo assim. Não, não é isso, não era literal. É claro que eles teriam que ter ali os animais que iam produzir leite, alimentar, cuidar. O mel teria que ser também ali colhido. Tudo teria que ser feito. Havia todo um processo de trabalho. Eles iam trabalhar. Mas ia ter fartura. Quando a Bíblia fala de leite e mel, ele estava dando uma imagem da terra boa, terra de fartura, que eles iriam plantar, mas iriam colher. Eles teriam em abundância. Percebe? Uma imagem boa da terra. É isso que Deus queria que eles tivessem, porque aquilo ia gerar o quê? Fé. Mas qual foi o problema? O diabo sempre entra em cena para roubar essas imagens e trazer uma imagem negativa das promessas de Deus. A Bíblia fala, então, lá em Números, que Moisés envia os espias para ver como era a terra antes deles entrarem. E os espias, eles declaram na sua volta um relatório muito negativo e eles definem e relatam que eles se viam como gafanhotos diante dos inimigos. Olha, mas Deus já havia dado uma imagem, mas o diabo lançou uma imagem negativa de derrotados, de pequenos, de insignificantes. E aquela imagem negativa, contrária ao que Deus disse, roubou deles a promessa. Sabe, eu quero falar algo para você aqui em relação à sua nação, em relação à nossa nação, em relação ao Brasil. Eu creio que Deus quer abençoar o povo brasileiro. Deus quer abençoar a igreja. Deus quer abençoar a nossa nação. Mas nós precisamos parar de falar coisas negativas. Pare de falar coisas negativas sobre você, para começar. Para de reclamar do seu trabalho, da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua liderança. Para de falar coisas negativas sobre a sua cidade. Não, aqui ninguém converte. Não, aqui tudo é muito difícil. Pare. Pare de falar coisas negativas sobre a sua nação. Pare de ter a mesma postura que aqueles espias tiveram em relação à terra que Deus havia dado a eles por herança. Então, como que eu faço? Ou seja, como construir imagens de fé? Eu quero responder essa pergunta para você. Falando o que a Bíblia diz. Nós não falamos aqui que a Bíblia é um livro de imagens. Então, antes de confessar a palavra, crie uma imagem no seu coração. Por exemplo, a Bíblia fala que você deve falar à montanha. Quero ler esse versículo para você aqui, que está em Mateus 17, 20, que diz assim: pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Uau! Olha, para ativar a sua fé, Deus te dá então a imagem de uma montanha, de um monte, de algo impossível que pode se mover com uma palavra. Então eu quero dizer para você, eu creio sim, que o Senhor nos dá imagens para gerar fé no nosso coração. Mas você precisa tomar essas imagens e
ver como algo já realizado na sua vida. Isso é fé. Eu criei, por isso falei. E aplicando isso hoje na nossa nação, no Brasil, talvez um tempo de incertezas, um tempo que nós precisamos tomar decisões sérias. Eu quero te dizer algo. Deus está no controle de tudo, mas nós precisamos confessar a palavra com fé. Nós precisamos ver o que Deus diz sobre o seu governo em relação à nossa nação, mas também em relação às nações. Deixa eu mencionar para você aqui alguns versículos. Por exemplo, Salmo 22, 28, diz assim: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Olha, está dizendo que o reino é do Senhor, Ele governa as nações, não apenas uma. Salmo 33, 10, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Está dizendo que o homem pode fazer muitos planos, mas Deus pode frustrá-los, porque os planos do Senhor jamais serão frustrados. E Salmo 46, 10 também afirma assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, Deus diz que Ele é Deus. E Ele está falando isso em relação ao seu governo. Então, nós podemos sim esperar coisas boas para a nossa vida e para a nossa nação. Mas o seu coração precisa ser guardado. E a maneira de você fazer isso é vendo imagens daquilo que Deus diz na sua palavra sobre você, sobre sua família e sobre a sua nação. Entenda uma coisa, você é o que Deus diz que você é. O seu país é aquilo que Deus diz que ele é. Uma nação abençoada e próspera. Creia nisso e declare isso. Entenda que imagens e declarações de fé produzem realidade. Então eu te convido hoje, veja coisas grandes na sua vida, veja coisas grandes na sua família, veja coisas grandes na nossa nação. O momento hoje é esse. Se você prospera, a sua nação vai prosperar também. Então eu te convido, vamos orar juntos como povo de Deus para abençoar o Brasil. Vamos falar coisas boas em relação à nossa nação. Tenha imagens boas sobre o Brasil, de prosperidade, de abundância, e libere palavras proféticas sobre esta nação. Gostaria de convidar você. Você gostaria de fazer isso agora? Então eu penso que é um momento bem oportuno para que a gente possa usar essas imagens de bênção, de prosperidade, de riquezas, para declarar sobre a nossa nação. E ao fazer isso, nós estaremos também abençoando as famílias e abençoando você. Amém? Queria te convidar, feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer essa declaração aqui e eu queria pedir para você repeti-la. Se você puder fechar os olhos para se concentrar, amém. Se não puder, pode fazer também com seus olhos abertos. Mas fale com fé. Amém? Repita então comigo esta confissão. Eu creio que as promessas de Deus são verdadeiras para minha vida, minha família e minha nação. Deus tem prazer em me abençoar. Por isso, eu tenho expectativas boas para os meus dias. Eu decido ver imagens de bênçãos na minha vida e na minha nação. Eu declaro em fé que eu vivo num país próspero e rico e que eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Sou feliz e vou prosperar, porque a vontade de Deus reina na minha vida.
E porque o Senhor reina sobre as nações, Ele reina também sobre o Brasil. Por isso eu creio que os próximos anos serão os melhores dias da minha vida e os melhores dias na minha nação. Aleluia! Glória a Deus! Que esta palavra possa hoje encorajar você, fortalecer a sua fé. Veja coisas maiores em Deus, para a sua vida e para a sua nação. Amém? Que Deus abençoe você. Até a semana que vem.